Bem-vindos ao Debate. Hoje, às 23h59, o destino de milhares de aposentados pode ser selado por um clique, sabe, no sistema virtual do STF. No apagar das luzes, literalmente. Exatamente. Nós vamos analisar o julgamento do tema 1102, a famosa revisão da vida toda, e aquela reviravolta, assim, bem drástica no voto do ministro André Mendonça. Eu defendo aqui que essa mudança repentina quebra uma expectativa legítima e, bom, isso justifica essas manobras mais extremas, tipo o pedido de destaque para tentar salvar a discussão. Olha, eu já argumento que o voto do Mendonça é pautado puramente por um rigor técnico processual. E, sendo bem franco, apostar no relógio desse jeito evidencia a fragilidade do mérito jurídico dessa linha de defesa. Mas espera aí, para quem acompanha o caso, o ministro Mendonça não era exatamente uma incógnita, né? Não, claro que não. Ele já tinha um histórico. Pois é, ele já tinha inaugurado uma tese super favorável aos aposentados antes. Então, quando ele decide, do nada, acompanhar o relator, o ministro Alexandre de Moraes, a sociedade é pega de surpresa. Quer dizer, eu fiquei extremamente surpresa. E aí o placar fica desfavorável com Zanin, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Certo, o cenário virou. E começa essa corrida contra o tempo, né? Aquela busca meio que desesperada por um pedido de destaque, talvez vindo do Fachin ou do Toffoli. Eu entendo de verdade, eu entendo a frustração. Mas a gente precisa separar o mérito social da mecânica processual, sabe? O Mendonça acompanhou o relator especificamente para não conhecer os embargos. Tá, mas o que isso significa na prática para quem está ouvindo? Bom, não conhecer tem um peso gigantesco no direito. Significa que o recurso bateu na porta do tribunal, mas estava fora dos padrões estritos de admissibilidade. Formato, prazo, essas coisas de regimento interno. Eles nem abriram o envelope para ler, então? Exato. Os ministros nem leram o conteúdo sobre as aposentadorias. É um obstáculo técnico, percebe? A barreira de entrada simplesmente não foi superada. Não se trata de uma mudança ideológica contra os aposentados. Nossa, mas você concorda que isso soa, tipo, como entregar uma tese de doutorado brilhante e ser desclassificada sumariamente porque você escreveu a lápis e não a caneta? É uma analogia forte. Porque o histórico dele criava uma expectativa, né? Fundamentada lá no direito material, no direito à aposentadoria justa. Descartar tudo isso logo na porta por uma tecnicalidade de embargos, olha, me parece muito drástico. A metáfora do lápis ilustra bem a frustração de quem esperava outra postura. Mas o direito processual não funciona como um mero detalhe de papelaria. Essas regras de admissibilidade são as linhas que demarcam o campo de jogo. Sem elas, qualquer conflito vira o caos e não existe tribunal viável. É por isso que eu questiono a viabilidade de implorar por um pedido de destaque a essa altura do campeonato. Mas a defesa enxerga o destaque como a única salvação, justamente por isso. O pedido tira o julgamento desse ambiente virtual, que é um painel frio de votos lançados sem debate ali em tempo real. Sim, ele leva o caso para o plenário físico. Isso, o relógio zera e o julgamento reinicia. Se a admissibilidade está meio que sufocando o debate, forçar o caso para o plenário presencial me parece uma defesa super legítima. Força o reinício, sim, mas olha a fragilidade da estratégia aí. Você vai depender de um ministro como o Fachin apenas para ganhar tempo. E vale dar o contexto que ele já usou esse mesmo expediente para travar outro caso emblemático, a ADI 2111. É uma aposta, eu concordo que é arriscado. Uma aposta muito arriscada. Principalmente porque os ministros que faltam votar, tipo o Fux e o Flávio Dino, têm uma probabilidade enorme de acompanhar o relator. Eles costumam ser implacáveis com falhas de admissibilidade. Você muda o jogo para o ambiente presencial, mas as regras da porta do tribunal continuam exatamente as mesmas. Só que é essa barreira técnica que acaba forçando a sociedade a buscar essas saídas processuais extremas. A dinâmica do plenário virtual no tema 1102 frustra essas expectativas jurisprudenciais que pareciam consolidadas. Eu entendo o seu ponto. Acaba reduzindo, sei lá, uma vida inteira de trabalho a um checklist automático do tribunal. Eu encaro de outra forma. Esse checklist, o rigor técnico dos embargos, atua tipo como o sistema imunológico da Suprema Corte.
O STF precisa desse filtro para não reabrir e julgar a mesma questão infinitas vezes. Mas há um custo bem alto. Sim, mas se eles abrirem mão disso por simpatia temática ou pressão social, o sistema entra em colapso. O cenário é terrível para os aposentados. É, sem dúvida, mas é juridicamente coerente. É inegável a tensão brutal entre esses dois mundos. De um lado, o impacto prático na vida de quem trabalhou a vida toda. E do outro, o sistema imunológico da corte, né? As regras de admissibilidade mantendo a engrenagem funcionando. O caso de hoje reflete muito bem a complexidade de analisar o direito não apenas pelo resultado desejado, mas pela integridade dos caminhos que o tribunal deve seguir para chegar até ele. Com certeza. É preciso olhar para o como e não apenas o quê. Exato. Fica a grande reflexão. Até que ponto o rigor processual deve ser o guardião inabalável da instituição e quando ele corre o risco de trancar as portas para a justiça material? É uma pergunta que a revisão da vida toda deixa em aberto para continuarmos pensando.